Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. Está preso o marido da cantora gospel Sara Mariano. A polícia disse que ele confessou ter matado a mulher. Um líder quilombola é assassinado com 5 tiros no interior do Maranhão. 4 presos que participaram de uma fuga em massa de um presídio no Tocantins são julgados e condenados. E você vai ver também os preparativos para o Enem. É o último fim de semana antes da prova que tem 3.900.000 inscritos. Hoje é sábado, dia 28 de outubro e o Brasil TV está no ar. A polícia da Bahia prendeu o marido da cantora gospel Sara Mariano. Segundo investigadores, Ederlan Mariano confessou ter assassinado a mulher. Ederlan Mariano, de 38 anos, foi preso na madrugada depois de ter a prisão temporária decretada pela Justiça. Ele foi preso na delegacia de Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador, logo após confessar o crime. O delegado responsável pelo caso disse que não é possível afirmar ainda a motivação, mas que o crime começou a ser planejado no dia 24 de setembro, depois de um atrito entre o casal. Sara estava desaparecida há 3 dias e a família dela desconfiou desde o início. Ela era uma pessoa conhecida na comunidade evangélica e com milhares de seguidores nas redes sociais. O caso começou a ser elucidado depois de um corpo carbonizado ter sido encontrado às margens de uma rodovia no início da tarde de ontem. O próprio Ederlan teria ido ao local e reconhecido objetos pessoais. A polícia afirmou que vai fazer uma identificação formal do corpo. Ederlan fica preso por 30 dias, mas este período pode ser estendido. A polícia informou que está investigando a participação de outras pessoas. E a família de Sara vai pedir à Justiça a guarda da filha do casal, de 11 anos. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. Obrigado, Camila. Um líder quilombola da comunidade Jaibara, no interior do Maranhão, foi assassinado ontem com 5 tiros. O crime foi na comunidade Jaibara, que fica no quilombo Monte Belo, no município de Itapecurumiri, distante cerca de 150 quilômetros da capital, São Luís. O líder quilombola José Alberto Moreno Mendes, de 47 anos, estava próximo de casa na noite desta sexta-feira, quando 2 homens chegaram em uma moto. Um deles desceu do veículo e disparou 5 vezes contra a vítima, que morreu no local. Os assassinos fugiram sem deixar pistas. O quilombo Monte Belo é uma área marcada por constantes conflitos por território. O líder quilombola deixou mulher e 4 filhos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão informou que a Polícia Civil já deu início às investigações desse caso. E a polícia quer descobrir se o crime tem ligação com disputa por terra. De Santa Inês, Jane Mendes para o Brasil TV. A Justiça do Tocantins condenou 4 homens que participaram de uma fuga em massa de um presídio de segurança máxima no interior do estado 5 anos atrás. Oi, Paulo Renato. Esse julgamento durou a semana toda e só terminou na madrugada deste sábado. Os 4 réus foram condenados por uma série de crimes, entre eles sequestro e tentativa de homicídio. Essa fuga foi em 2018. Na época, 28 detentos do presídio Barra da Grota renderam 5 funcionários do presídio, entre eles uma professora, e fizeram todos de reféns. Eles fugiram marchando pelas ruas da cidade. Os moradores ficaram aterrorizados com as cenas. Dos 28 fugitivos, 10 morreram em confronto com a polícia durante as buscas e 18 foram recapturados. São esses 18 que iriam a julgamento essa semana. Como uma das testemunhas, que mora fora do Brasil, não pôde comparecer ao julgamento, 14 dos réus conseguiram o adiamento do júri. Os outros 4 foram julgados e condenados às penas que variam de 46 a 82 anos de prisão em regime fechado inicialmente. Ainda não há data para o julgamento dos outros 14 réus. Paulo Renato. Obrigado. Mais um motorista procurou a polícia depois de ter o carro atingido por tiros numa rodovia de Mato Grosso do Sul. A polícia investiga se esse caso teria relação com outros registrados na região. Oi, Paulo Renato. Olha, mais um motorista procurou a polícia do município de Antônio João, aqui no sul de Mato Grosso do Sul, relatando que o carro dele foi atingido por tiros quando ele passava num trevo
que liga duas rodovias estaduais aqui na fronteira com o Paraguai. Durante o depoimento, a polícia chegou a fazer diligências no local, mas não encontrou ninguém. Agora, trabalhadores da região disseram ter ouvido tiros. Lembrando que desde setembro, pelo menos 4 pessoas já ficaram feridas, uma delas, inclusive, com mais gravidade, vítimas de tiros. Nessas duas regiões, aí, na verdade, nessas duas rodovias, a polícia diz que esse atirador, inclusive, estaria escondido no mato. 5 carros e uma moto foram atingidos nesse período. A polícia continua fazendo diligências no local, mas, por enquanto, ninguém foi preso. Viu, Paulo Renato? Volto contigo aí. Obrigado, Martim. O homem que empurrou uma idosa de 86 anos numa calçada de São Paulo foi indiciado por lesão corporal e omissão de socorro, mas vai responder em liberdade. A imagem da agressão provocou muita indignação pela frieza do agressor. O homem de 42 anos foi indiciado por lesão corporal grave e omissão de socorro, mas vai responder em liberdade. Ele foi identificado por câmeras de segurança que gravaram o momento em que ele deu um esbarrão numa senhora de 86 anos nessa calçada, exatamente nesse ponto de onde eu estou falando. Com o impacto, a senhora caiu no chão e ainda bateu com a cabeça contra as grades de um condomínio. Ela foi levada ao hospital com o fêmur quebrado e ainda precisou levar pontos na cabeça. Na última terça-feira, ela recebeu alta e está em casa, fazendo fisioterapia, se recuperando de uma cirurgia. Segundo o filho dela, a preocupação de todos é que ela volte a andar como andava antes de sofrer esse esbarrão. O homem, identificado pelas câmeras de segurança, era professor de canto no Clube Atlético Paulistano, que fica aqui na região. Em nota, o clube informou que encerrou o contrato com o professor de canto, que prestava serviços à diretoria cultural desde agosto de 2021. A demissão foi feita na segunda-feira, dia 23 de outubro. Nossa, ele foi frio e cruel, né? Na Baixada Fluminense continuam as buscas pela mulher que desapareceu durante o temporal da última quinta-feira. Moradores da região cobram agilidade da prefeitura nas negociações para deixar as casas. Agentes do Corpo de Bombeiros seguem em busca de Maria do Carmo Basílio, de 78 anos. Na última quinta-feira, durante o forte temporal que atingiu o Grande Rio, parte do terreno da casa em que ela mora, aqui no bairro Vila Ideal, desabou. A dona Maria, ela foi arrastada pela correnteza da água desse canal que passa por obras. Essas obras, inclusive, elas acontecem por conta de um projeto da Prefeitura de Duque de Caxias que promete desfavelizar a região. O problema é que, segundo os moradores aqui da região, a negociação para a desapropriação dessas casas acontece de forma lenta e não muito transparente. Eles dizem que a Prefeitura não fez audiências públicas com eles explicando o que é esse projeto e que o município tem ofertado valores abaixo do que esses imóveis realmente custam. A dona Maria do Carmo era uma dessas moradoras, é uma dessas moradoras que vem conversando com a prefeitura. Inclusive, ela teve 3 conversas com o município, mas todas foram em vão. E na última quinta-feira, então, parte do terreno onde ela vive desabou. Os bombeiros dizem que as buscas acontecem de forma ininterrupta e que contam ainda com o apoio de drones. No Paraná, voltou a chover forte em várias regiões do estado. Moradores de Ponta Grossa, afetados pela chuva de granizo desta semana, estão recebendo doações como roupas, calçados, alimentos e materiais de higiene aqui nesse ginásio, no centro da cidade. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 7.000 moradores foram afetados. Casas foram destelhadas. O Corpo de Bombeiros distribuiu mais de 47.000 metros de lonas. Escolas e hospitais tiveram atendimento comprometido. Hoje de manhã voltou a chover forte em várias regiões do estado. Um deslizamento de terra interdita a PR-158 em Rio Bonito do Iguaçu. Já em Guarapuava, no distrito de Entre Rios, uma enxurrada tomou conta de ruas da cidade. A água invadiu casas e moradores tentaram salvar móveis e eletrodomésticos. Cidades do sudoeste também foram atingidas. Em 2 vizinhos, o atendimento em uma unidade de saúde chegou a ser suspenso. Em alguns pontos, a água chegava na cintura dos moradores. Em União da Vitória, que ainda está alagada por causa da chuvarada das últimas semanas, o nível do rio Iguaçu voltou a subir. A Defesa Civil alerta para a previsão de chuvas fortes para o estado.
Já no Amazonas, a atualização da Defesa Civil mostra que todos os municípios estão sendo afetados pela seca deste ano, a pior em mais de um século. Aqui no Amazonas, as 62 cidades estão sofrendo os impactos causados pela pior seca já registrada em 121 anos. Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil, são mais de 600 mil pessoas atingidas diretamente e sofrendo os impactos causados, principalmente desabastecimento de água potável e alimento, mas também o acesso que é feito pelo transporte fluvial. O governo federal já havia anunciado ajuda humanitária de mais de 60 milhões para ajudar a capital amazonense e também os municípios que estão sofrendo com os impactos dessa estiagem severa. O nível do Rio Negro registrou ontem 12 metros e 70 centímetros, a pior cota em 121 anos de medição. No próximo bloco, o Parque Nacional da Tijuca, no Rio, bateu recorde de visitação. E não foi só por causa do Cristo Redentor, a principal atração. É já já. Centenas de estudantes participaram hoje em Salvador de um aulão preparatório gratuito para o Enem. Mais de 3.900.000 estudantes vão fazer a prova este ano. Vitor foi um dos primeiros a chegar. Ele é aluno de escola pública e vai fazer o Enem pela primeira vez. Oportunidade para todo mundo aprender, deixa o livre-arbítrio entre as pessoas, tanto de colégio público, particular, abre uma porta para os jovens em geral. O Enem está marcado para os dias 5 e 12, agora do mês de novembro. Na Bahia, mais de 324 mil estudantes estão inscritos. O bom desempenho no Enem, com certeza, vem com estudo e muita dedicação. Por isso, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude preparou um grande espetáculo. O grande aulão do Enem reúne 7 mil alunos aqui no Centro de Convenções. É uma plateia entusiasmada. E lá no palco, o show dos mestres, que oferecem a eles oportunidade. O Mega Aulão vem para chamar todos os professores, os melhores da cidade, construir um dia onde eles possam ter boas dicas, onde eles possam ter entretenimento, aprendendo de forma lúdica e fazendo a diferença, porque muita questão daqui com certeza vai cair na prova. Roseval também foi aluno de escola pública e no ano passado ganhou da prefeitura a bolsa para um cursinho. Hoje ele foi ao aulão. Fez questão de dividir com os estudantes uma grande conquista. Qual foi a conquista? Medicina na UFBA. Que é melhor, não existe. A primária do Brasil. E no meio da plateia, encontramos Tainá e Ângela, duas alunas aplicadas, colegas de sala e parceiras também na vida. Eu sou Tainá e ela é Ângela, minha mãe. Estudam juntas? É. E o propósito de vida qual é das duas? É conseguir uma coisa melhor para a vida, né? Superar as dificuldades. No futuro serei uma mãe administradora e uma futura advogada. É isso aí. O INSS faz um mutirão este fim de semana em Fortaleza para diminuir a fila de pessoas que esperam por uma perícia médica. Olá, estão sendo oferecidas 500 vagas durante o fim de semana, sendo 400 para avaliações sociais e 100 para perícia médica. São 3 agências do INSS que estão com as portas abertas para fazer esse atendimento. Para vocês terem uma ideia, o Ceará hoje é o 4º em fila de espera por avaliação. A gente está falando de 38.997 pessoas aí que esperam, que aguardam por uma avaliação. O BPC é o foco do mutirão, benefício de prestação continuada, que é concedido para idosos que têm 65 anos, inscritos no cadastro único, que recebem aproximadamente 1/4 de salário mínimo e que não contribuíram com o INSS. Da mesma forma, as pessoas que têm algum tipo de deficiência e que não podem voltar ao mercado de trabalho, precisam desse salário aí por mês para garantir uma renda mínima aí para a família. Essas pessoas estão podendo participar do mutirão. A gente lembra que ele acontece também no domingo, para tentar agilizar essa grande fila aí do estado do Ceará. Kilvia Muniz para o Brasil TV.
Agora vamos falar de compras. Lá em Toritama, a capital brasileira do jeans, a alta temporada de venda já começou e os comerciantes estão otimistas. Os preços baixos e a grande variedade de produtos é o que atraem os compradores de toda parte do Brasil à terra do jeans. O período da alta estação corresponde aos meses das boas vendas, que acontecem entre outubro e dezembro, e devem atrair mais de 50 mil compradores e cerca de 400 ônibus de excursões e vans. De acordo com o levantamento feito pelo Sebrae, o município de Toritama sozinho produz por ano 60 milhões de peças em jeans. 17% do jeans que é produzido em todo o Brasil sai daqui. A cidade atualmente emprega mais de 20 mil costureiras e gera outros empregos ligados à produção têxtil. José é feirante há mais de 10 anos. Ele vende bermudas e calças jeans masculinas e está confiante com as próximas feiras que se aproximam. A gente vai, se Deus quiser, ter boas vendas, porque quem entende um pouco da economia entende que o Brasil passou por um pequeno ajuste. Agora a gente vai começar a ter os benefícios. E se depender de Dona Isabel, que vem comprar aqui em Toritama para revender em Serra Talhada, no estado, vai ter boas vendas mesmo. Vem todo mês, infantil, masculino, adulto, feminino, de tudo um pouco. Júnior já está de olho na reposição das peças. A expectativa é boa, né? A gente tem se preparado, tem tentado criar fundos para investir para esse período. Regina veio de longe, lá da Bahia, para comprar roupas para revender na loja dela. E diz que sempre vale a pena percorrer toda essa distância para comprar aqui em Pernambuco. Infantil, masculino, feminino, tudo. Peça íntima, de tudo um pouco. E venha para a barraca do Matuto, comprar, pagar e ir embora. Traga dinheiro. Ter uma floresta no meio da cidade é um privilégio para poucos. Mas não são só os cariocas que aproveitam o Parque Nacional da Tijuca. O menor parque nacional do Brasil é o campeão em número de visitantes. No ano passado, mais de 3,5 milhões de pessoas passaram por aqui. O destino preferido é conhecido mundialmente. Quase 2 milhões de visitantes passaram pelo Cristo Redentor. Mas essa não é a única atração deste imenso coração verde da cidade. As trilhas do parque são bem sinalizadas. Em uma delas é possível seguir até o Pico da Tijuca, a 1.000 metros de altura, e apreciar uma vista panorâmica da cidade. Eu costumo dizer que quando eu encontrei a Floresta da Tijuca, eu achei a minha felicidade. Porque aqui dentro eu me sinto como se eu estivesse num paraíso. Eu amo esse lugar. A natureza exuberante inspira o clima de romance. A gente está fazendo agora um ensaio fotográfico, onde a gente veio registrar o amor, o carinho deles. Esse vídeo vai bombar no casamento? Isso que eu quero saber. Ainda imagina? Claro que vai bombar. O turista, quando vem, ele vem ao Rio de Janeiro, ele já quer ir em determinados locais que são realmente, né, o nosso grande cartão postal. Então, o nosso trabalho vem sendo em melhorar e divulgando devagarinho, né, que o Parque Nacional da Tijuca é muito mais do que as paisagens mais conhecidas. O Parque Nacional da Tijuca se torna ainda mais interessante e atraente em dias de calor como o de hoje. Uma das maiores florestas urbanas do mundo, com uma imensa área verde, 12 cachoeiras, tudo isso torna a temperatura desse lugar mais agradável do que da cidade do Rio de Janeiro. Estudos indicam que se não fosse a Floresta da Tijuca, a temperatura média do Rio de Janeiro seria de 2 a 4 graus mais quente. Uma cachoeira para chamar de sua. Muito bom, muito bom. Aqui no Rio de Janeiro é maravilhoso. A cachoeira só pra gente, privilégio total. Parque da Tijuca é um patrimônio do Brasil. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite de sábado para você. Tchau.